Eu sou Daniele Costa, referência em desenvolvimento de pessoas e mentes, palestrante e facilitadora internacional de barras de Access. Eu vou responder para vocês algumas perguntas que me fizeram a respeito do meu processo de autoconhecimento, como eu cheguei nas barras de Access e o meu momento de transição. Então vamos lá? Como eu conheci, como eu cheguei às barras de Access? Essa é a primeira pergunta que me fizeram. Eu cheguei às barras de Access e conheci após um processo de burnout. Quem me conhece sabe que eu já tive na posição de executiva de uma instituição financeira e a essa época eu simplesmente me sobrecarreguei, né? Então eu me deparei com uma palavrinha chamada reconhecimento. E quando eu estava buscando isso fora, no trabalho, nas pessoas do trabalho, fora de mim, eu estava dizendo para mim mesma que eu não me reconhecia. E aí, nesse estado de vazio, eu ia sobrecarregando e me preenchendo com tudo que estava fora. O que aconteceu? Burnout, né? Então, uma toxicidade interna, né? Então, burnout é queimar internamente. Tava tudo muito tóxico porque eu carregava tudo que estava fora para mim, tanto de atividades quanto de pensamentos, sentimentos e emoções que vinha da equipe, né, do trabalho, enfim. E aí eu realmente sucumbi a essa época, me coloquei no espaço de vítima também. O médico, né, que me atendeu quando eu tive o primeiro episódio, falou para mim que eu teria que me manter afastada do trabalho, né, pelo menos por uns 40 dias. E como eu falei, não dá para ficar 40 dias afastada do trabalho, nem pensar. O trabalho precisa de mim. Na verdade era o contrário, né? Eu precisava do trabalho para preencher o vazio, né, que estava em mim. Essa ausência de mim mesma. E daí eu aproveitei a oportunidade e desse tempo que eu, enfim, estava escolhendo ter, né? Porque eu escolhi também criar tudo isso. Então, eu escolhi criar essa doença, né? Por todo esse processo inconsciente que tinha por trás, e escolhi criar esse atestado, né? Médico de. Eu peguei 20 dias, ele não me deu 40, porque eu não me permiti tirar os 40 dias, então ele me deu 20 dias. E fui para o Rio de Janeiro. Eu aproveitei esse momento e fui fazer um curso de autoconhecimento, né, programação neurolinguística, e através disso eu conheci uma pessoa no Rio que me apresentou as barras de Access. A princípio eu achei que fosse uma balela, eu falei, que isso, a pessoa falar que 32 pontos na cabeça, você toca e libera o que tá ali, no pensamento, sentimento e emoção, isso é conversa. E aí, bom, peguei o contato da pessoa, e ela foi me mandando algumas informações e eu fiquei me perguntando se não valeria a pena, né, receber isso, conhecer a técnica, vai que realmente ia trazer uma mudança na minha vida. E aí foi a primeira ferramenta que eu aprendi, né, sem ter conhecimento ainda, a primeira ferramenta do Access Consciousness, estar no espaço de vulnerabilidade. Então eu baixei barreiras e fui receber a primeira prática, né? Então, fui receber as barras de Access da praticante. À época ela era também facilitadora e foi incrível, porque ali eu já percebi algo que mudou, né? É como se uma venda tivesse realmente caído ali e me mostrado que eu não estava enxergando, do que não estava consciente. A partir dali eu comecei a startar, é claro que além das barras eu estava num processo muito grande de autoconhecimento, eu já vinha nesse processo e as barras elas vieram para intensificar esse momento da minha vida. Então eu escolhi fazer algumas mudanças e uma delas foi me amar mais, né? E me honrar mais. Então, a partir do espaço que eu me honro, eu faço escolhas que realmente fazem mais sentido para mim, que funcionam para mim. E não fazer escolhas a partir de um espaço de ausência, de vazio. Então foi aí que eu comecei a receber as barras
E eu gostei tanto que eu comecei a sentir vontade de fazer um curso para aprender e ser praticante. E usar em casa, usar em mim, usar no meu marido. E aí foi que um mês depois eu estava no Rio fazendo curso, né, para virar praticante de barras de axis. 2 meses depois eu estava no Rio de Janeiro fazendo outro curso, um segundo, e aí depois em seguida eu fiz outro e me tornei facilitadora de barras de axis. Então, para ser facilitadora a gente precisa de 3 cursos com 3 facilitadores diferentes. Mas o que importou mesmo para mim não foi o fato de eu ter recebido uma certificação como facilitadora. Era o fato das escolhas que eu estava fazendo por meio de cada classe que eu participava. Cada mudança que eu estava fazendo na minha vida, em cada classe que eu participava. Cada limpeza nas minhas camadas inconscientes, daquilo que está lá por baixo do iceberg que a gente não quer ver, que eu fazia e que de alguma forma mudava o meu externo e mudava o meu interior, principalmente. Então, eu cheguei nas barras assim, de um processo de burnout e ausência de reconhecimento, até chegar no momento de plenitude, que foi isso que as barras me trouxeram, né? O maior ganho, a plenitude. Ser plena em ser eu mesma e me reconhecer de quando eu não era reconhecida e me reconhecer. E a partir desse espaço foi que as coisas começaram a expandir na minha vida, né? Bom, e por que ser facilitadora? Foi muito engraçado porque na medida em que eu ia mudando e as pessoas iam percebendo, primeiro elas queriam saber o que estava acontecendo. Claro que alguns acompanhavam, né, o meu histórico aí, e eu nas redes sociais sempre mostrava uma foto de um curso, de uma classe que eu estava fazendo, e aí eles queriam saber o que era isso, porque eu estava mudando. E como a maior parte da minha vida eu passava dentro do mundo corporativo, o meu experimento foi dentro do mundo corporativo. Então, é claro, eu comecei a correr as barras, né, do meu marido, da minha sogra, à época, e eu comecei também a praticar com os colegas de trabalho, para eu perceber o que isso ia criar também de realidade ali naquele ambiente, naquele espaço. E foi bem interessante, foi muito gratificante, porque, bom, eu mesma como facilitadora, eu comecei a atender e praticar, então eu estava ali no papel de praticante e chegou um momento em que eu percebi que aquela ferramenta ela não poderia ficar só comigo. Era algo muito bom, né? Ela trazia muitas mudanças, não dava para ficar só comigo. E aí foi que eu escolhi começar a dar as classes de barras de axis e ensinar as outras pessoas a terem essa ferramenta como prática do dia a dia, né? Ela não é uma ferramenta de cunho espiritual, ela é uma técnica, né? Ela faz parte de um conjunto de técnicas, o Axis Consciousness, e ela não tem nenhum dogmatismo por trás, não é esse o viés. O viés dela é nos trazer consciência, né, daquilo que a gente não tem consciência e que a gente julga ser a nossa realidade. Muitas vezes nós estamos comprando questões de família, crenças familiares, muitas vezes nós estamos comprando realidades das quais a gente está tentando ali só suprir uma necessidade. E aí, quando você passa por um processo, né, como a técnica de barras de axis, todos aqueles pensamentos, sentimentos e emoções que foram ali colocados debaixo do tapete, ou você sequer acessou no decorrer da sua vida, elas começam a vir à tona. E você passa a olhar para elas. E não vem de uma forma pesada, vem de forma muito leve. E a partir desse espaço de consciência é que a gente começa a criar mudanças nas nossas vidas. E foi assim que eu comecei, né, o meu trabalho como facilitadora. E não é um trabalho, é uma diversão, porque é muito gostoso, é muito gratificante, né, poder contribuir com o outro, usando ferramentas que de alguma forma criam mais, né, para as nossas vidas e nos expandem, nos fazem realmente estar no espaço de leveza e alegria. E não tem nada mais gratificante
do que perceber que as outras pessoas também estão acessando esse espaço. Então foi aí que eu escolhi isso. Bom, e a transição de carreira? Falar sobre isso é bem interessante, porque eu tô no momento realmente em outra fase da minha vida de autoconhecimento. E é muito gratificante também perceber que eu estou fazendo isso num espaço de consciência, me reconhecendo, percebendo o que funciona para mim, percebendo como isso pode acontecer, recebendo contribuições, né, de pessoas que já viveram isso e que de alguma forma têm as ferramentas também para contribuir com a gente nesse processo. E eu escolhi fazer essa transição, e não que eu deixei, né, o cargo de executiva, e a gente tem que ter consciência de que a gente está em determinado momento da vida, né? A gente não é aquilo. E quando a gente tem consciência disso, a gente percebe que a gente pode criar o que a gente quiser, porque a gente já é aquela energia. Quando você chega a um cargo de gestão, você já é a energia do líder. Quando você escolhe, né, ser um facilitador de barras de Axis, você já é aquela energia do facilitador. Quando você escolhe criar qualquer coisa na sua vida, é porque você já é aquela energia. Então eu já estava sendo a energia da transição, eu estava escolhendo contribuir mais com as pessoas, estava escolhendo estar nesse espaço de desenvolvimento pessoal e de desenvolver outras pessoas para criar mudanças nessa realidade. Não tenho cunho de salvadora, não é isso, é um espaço de contribuição, no qual para mim é muito leve, porque eu entendo que se as pessoas elas também estão felizes, elas estão nesse espaço de leveza, estão nesse espaço de plenitude e de consciência, elas sempre criam mais para essa realidade e criam mais para o todo. Então nós, quando acessamos quem nós somos verdadeiramente, somos capazes de criar o mundo sequer que a gente tem imaginado. Então foi isso que eu escolhi, porque eu percebi que isso era possível, porque tudo é possível desde que a gente acredite e desde que a gente escolha isso, que a gente escolha ser esse espaço de possibilidade. E é justamente isso, né? Minha grande percepção com relação a isso é perceber que nós somos esse espaço e que nós podemos sim criar o que nós escolhermos. Basta estarmos conscientes do que a gente está escolhendo e como a gente está escolhendo, de que espaço energético também nós estamos escolhendo. E a partir disso é que é possível a gente realmente fazer grandes mudanças, né? É isso. Bom, quando eu começo a dar classes, a gente está num momento muito delicado, né? Em que não é possível aglomerações, mas eu estou na pergunta e logo logo eu devo estar postando lá no espaço Daniele Costa as classes de barras, o formato, como isso vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, eu estou fazendo atendimentos online com outras ferramentas do Access Consciousness que também trazem consciência, que também trazem expansão, que também proporcionam mudanças. Então, quem quiser conhecer e saber mais a respeito, só entrar nas minhas páginas, né, das redes, tanto o Instagram quanto o Facebook. No Facebook eu estou como Daniele Costa Terapias Integrativas e no Instagram como Espaço Daniele Costa. E lá tem toda a informação a respeito do meu trabalho, o que são as barras de Access, quais são essas outras ferramentas do Access Consciousness. Também tem uma página, né, e o endereço está lá no link da bio do Instagram, então podem acessar. E se tiver alguma dúvida também, eu estou à disposição para esclarecer. O que eu posso dizer é, estou morrendo de vontade para fazer logo uma classe, sedenta por isso, para levar conhecimento, distribuir conhecimento e ser contribuição. Por enquanto, eu estou sendo contribuição nos atendimentos online, nas lives que eu estou fazendo também, que eu sempre levo, né, as ferramentas para as lives, principalmente uma delas que é maravilhosa e poderosa, que é fazer perguntas.
Pergunta empodera e as respostas desempoderam. Então, neste momento que nós estamos vivendo, nada melhor do que a gente fazer perguntas para acessarmos além, né? Para criar mais. É isso.